Oi, oi, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas você está vendo essa live. Sejam muito bem-vindas à nossa terceira live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer do dia 30/10 ao dia 5/11. É um evento completamente gratuito para você se inscrever. Entra aqui no meu perfil, tem um link lá na bio, clica nesse link para você não ficar de fora. É um evento facilitando a costura infantil. Eu ia falar descomplicando, né? Fácil é a mesma coisa. Facilitando a costura infantil. Não fique de fora. E depois que se inscrever, não se esqueça de entrar em um grupo de WhatsApp para você receber os avisos também. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre corte e costura. Alguns pontos a serem observados na hora de fazer o seu corte, na hora de fazer as costuras. Essas lives que nós estamos fazendo de aquecimento, né, são lives preparatórias para esse evento. É importante você assistir, eu até deixei nos stories a live 1 e a 2, né? É bom você assistir para você já ir se preparando, tá? Principalmente quem tá começando, para não chegar lá sem saber o que fazer, tá? Aqui a gente vai falando sobre essas coisas, igual a gente falou sobre a modelagem ontem, a importância da modelagem. E aí você precisa ter um entendimento sobre a modelagem, né? Como que funciona essa parte da modelagem? Para você chegar lá e saber, porque lá a gente vai modelar, a gente vai cortar e vamos costurar, né? Um modelinho ali do zero. Inclusive, depois vou mostrar para vocês o modelo que nós iremos fazer, tá? Mas é importante você assistir. Boa tarde. Na parte do corte, quantas aqui tem dificuldade na hora de cortar roupa? Coloca ali o molde em cima do tecido e vai cortar. Quantas aqui tem essa dificuldade? Né? Ou qual é a parte das 3 partes que tem uma peça, né? Que é a modelagem, o corte e a costura. Qual dessas 3 partes que você sente mais dificuldade? O corte, às vezes, ele se torna de forma simples, mais simples, né? Porque a maioria das vezes o erro não tá totalmente nele, quando uma peça sai errada. Às vezes está na parte da modelagem. Ó, Mimos, eu tenho dificuldade na parte do corte. Ó, a Cristina tem na modelagem. Modelagem eu tenho mais dificuldade. Porque quando você faz uma modelagem, né, bem feita, a parte do corte ela se torna mais simples, né? Mas o corte, muitas pessoas ignoram ele, né? Acha que é facinho ali. Só botar ali em cima para poder cortar. E tá tudo certo. Mas eu já vi muitos erros no corte, vocês acreditam? É mais raro de encontrar, mas já vi muitos, né? Porque muitas acabam pegando isso. É mais simples de ser cortado. É mais simples de cortar. A parte do corte é mais rápida, né? Não tenho que me preocupar com ela. Só que aí vai depender do tipo de tecido que você tá usando, né? Então, se for um tecido que desliza, não é tão simples assim para você cortar, né? Já aconteceu muito comigo. Lá na época que eu comecei, eu ia fazer uns vestidos esvoaçantes, né? Mais pra festa, com o tecido de musseline. Quantas de vocês já utilizaram esse tecido? Musseline. Acontece isso com o musseline, com a viscose. Você posiciona o molde ali em cima do tecido e aí vem e corta, né? Gente, isso já me deu uma dor de cabeça, porque o musseline ele desliza, ele sai do lugar. Quando você conserta aqui em cima, ele sai do lugar, ele se enviesa todinho. Ele é um tecido mais trabalhoso mesmo, sabe, de mexer. Porque ele é muito molinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui pertinho de mim pra eu mostrar pra vocês. Não tem, mas ele é muito molinho, né? Então, pra gente fazer um corte nele, exige de muita atenção, né? Você não vai simplesmente colocar um molde ali em cima, né? Você vai botar um molde, você vai fazer uma marcação à mão, depois vai botar um monte de alfinete pra depois você vir com a tesoura, né? Só pra vocês verem como é que é. A viscose é a mesma coisa, né? Musseline e viscose.
trabalhosinho, né? Então, a posição, como você vai fazer, muitas fazem o quê também? Pegou o molde, né? Posicionou em cima ali do tecido e vem com a tesoura, ó. Tic, 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 tic. Acontece muito erro nessa hora. Nunca se deve colocar o molde em cima do tecido e já vir cortando. Porque o seu tecido pode sair do lugar e entortar ali aquela costura. E você só vai perceber na hora de costurar. Da peça pronta. Você costurou ela e você vai perceber que um lado ficou maior que o outro, né? Quantas vezes você já fez uma peça e você percebeu que essa parte aqui do ombro, um ficou mais fino do que o outro? É porque você cortou mais na hora lá do corte e não percebeu, né? Então, tem que ter essa atençãozinha. Então, o corte, quando a gente simplesmente ignora, acontece essas coisas e a gente não percebe, né? Que dá pra sair do lugar, o tipo de tecido que eu tô utilizando, qual a atenção que eu tenho que ter, o que eu devo fazer aqui pro meu corte, pro meu tecido não sair do lugar, né? E o corte não ficar torto. Se eu soubesse modelar, eu não teria medo de cortar. Ó, Vera, tem todas as partes. Você tem dificuldade em todas as partes, Vera. A modelar. Muita gente acha também que o erro tá no corte, mas quando na verdade tá na modelagem. É complexo, é? Mas a parte do corte, ela é simples no geral, né? Ela é simples, só tem que ter atenção mesmo na hora ali de colocar o molde no tecido para fazer esses passos, né? Colocar o alfinete, fazer uma marcação para depois cortar. Nunca cortar com o molde lá em cima, porque o papel, ele vai te dar aquela dificuldade assim, ó. Mas não sei qual papel que você usa, né? Mas esse aqui é uma folha tipo cartolina. Se você vai cortar perto, ele é duro, né? Ele não tem aquele molejozinho, né? Pra facilitar a nossa vida. Ó, Leia, acho a parte do acabamento mais complicada. Ó, tem pra todos os gostos, né? Algumas é o corte, outras a modelagem, outros acabamentos. Mas depois que eu aprendi essa questão da modelagem em si, o corte ficou bem mais simples também. Ó, em todas as partes. Então, é isso. A parte do corte ali é os pontos, né? Porque aqui eu coloquei pontos a serem observados na hora do corte e da costura, né? Então, do corte, nós temos esses pontos que vocês irão observar. Eu já tô falando isso aqui para quando chegar na nossa semana, vocês já vão ficar atenta na hora da gente fazer o corte, certo? Nunca corte direto ali com o molde em cima do tecido. Primeiro você vai fazer uma marcação. É claro que eu vou estar ensinando isso lá para vocês também, né? Mas é bom para você já saber aí para depois aplicar em outras coisas, né? Não coloque o molde em cima direto no tecido para poder cortar. Se atente o tipo de tecido que você está cortando, porque cada tecido que você vai cortar exige uma atenção para não sair torto. E eu prezo por não estragar tecido, né? Ontem eu falei isso. Já pensou, a gente pega um tecido lindo e corta errado, estraga o tecido? Ninguém merece, gente. Então, é importante ter atenção nessas coisas, tá? De resto, é simples, parte do corte, né? Não tem muito mistério, tá? E depende da parte da modelagem. Você fazendo a modelagem bonitinho, segue o corte padrãozinho, que vai dar tudo certo. Agora, na parte da costura, nós temos muitos mais pontos a serem observados, né? Que vai te dar um resultado melhor na hora de você costurar, na hora de você ter uma peça bem feita, né? Deixa eu ver bem que essa dúvida, ó. Cadê? Quem está pela primeira vez, sejam bem-vindas.
Na parte aqui da costura, ó, a Fernanda citou um ponto que eu vou estar falando aqui agora, né? Ela falou, ó, a minha dificuldade é desenvolver o molde a partir da foto de inspiração. Na hora que a gente entra para a costura, o primeiro ponto, né? Na verdade, entra antes mesmo da modelagem, né? Esse ponto, que é observar, fazer a leitura da foto. A cliente não te envia uma foto, ou você não pega uma foto de inspiração na internet, o primeiro ponto na hora de você ir para um papel é você fazer a leitura daquela foto para poder passar pro papel, né? Esse é o primeiro ponto que você precisa colocar aí, ó, um asterísticozinho do lado. Primeiro ponto a observar na hora de produzir qualquer peça. Fazer a leitura da foto que a cliente me enviou. Fazer a leitura da foto daquele modelo ali que eu vou estar produzindo, o molde, né? Essa é uma parte muito importante, porque às vezes a gente se acostuma muito. Ontem eu estava falando sobre você se acostumar a ter molde pronto. Então, quando você é acostumado a ter molde pronto, você não vai querer ter esse trabalho de fazer a leitura e tal. Mas, consequentemente, você também não se torna realmente uma especialista no que você faz, né? Então, todos têm os prós e os contras, né? E a gente quer crescimento. Se quer crescimento, tem que aprender a fazer essas coisas. Então, a fazer a leitura, né? Saber onde está cada modificação, cada recorte daquele modelo, onde é que tem que estar, fazer as anotações, tudo bonitinho. Esse dia a gente estava numa aula com umas alunas e a gente estava fui fazer um modelo, né? Eu desenhei, não sei se está aqui pertinho de mim. Desenhei Não tá não. Desenhei o modelo e fui escrevendo as anotações, o que a gente faz, né? Porque eu fiz um rabisco do desenho, né? Do modelo. Peguei a foto, fiz o rabiscozinho do modelo ali, fui anotando as modificações. Esse é o primeiro ponto que você observa antes de produzir até mesmo o molde, né? Para depois ir para a peça. E aí, onde que a leitura da foto se encaixa com a parte da costura, né? Porque aqui na leitura da foto é onde você vai anotar todas as modificações que irão ter na parte de costura também, né? Onde tem cada recorte que irá ter costura, né? E aí, nessa parte aqui de ter atenção aos pontos a serem observados na hora de costurar, é esse, ver onde vai ficar cada costura, que você anotou as modificações, né? Se atentar para não costurar o lado da peça do avesso, né? Se for mesma cor, às vezes a gramatura do lado direito e do lado avesso é diferente, às vezes a gente nem percebe. Tudo isso afeta, né, na peça final. Tem um ponto também que dá pra gente observar na hora de corte, é para não cortar a estampa de cabeça para baixo. Quem nunca, gente, costurou? Eu já fiz uma roupa com a estampa de cabeça para baixo, pra vocês terem uma ideia. Às vezes a gente tá tão sem atenção, assim, né? E vai lá fazendo. E acaba que não põe como um ponto de observação, né? Se atentar à estampa na hora de fazer o corte. Vocês já fizeram isso? Cortou uma peça com a estampa de cabeça para baixo? Contem pra mim. Ó, deixa eu ver aqui onde mais vocês estão tendo dificuldade. Fazer a saia embutida com o forro no vestido. Boa tarde, meninas. Estão chegando agora. Eu já cortei, ó. Já fiz outra tristeza, eu já. Gente, todo mundo teve essa experiência. Já costurei do avesso também. Eu também. Cortei essa semana.
Ainda não sou nova na área. Olha só, já bota um pontozinho asterístico aí. Toda vez que eu for cortar, vou ter o cuidado para não cortar a peça com a estampa virada ao contrário. Eu tava... Cadê? Ontem eu tava fazendo, né? As costuras, tava fechando umas blusinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto de blusinha. Tem 12 blusas aqui, ó. E aí eu tava fechando todas elas, faltam os acabamentos. E aí, pensa, tem umas estampas aqui que ela tem uma direção certa, né? Ela tem uma direção, aí eu vou lá e corto ela assim. Já estraguei, aí já não vai dar pra eu usar mais, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Aí, ontem eu costurando, eu peguei e costurei, sabe como? Um que eu errei, que eu tava sem atenção. Eu costurei costa com costa. Aí, eu tive que desmanchar e refazer. Mas, em 20 minutinhos, gente, literalmente, em 20 minutos, eu fechei 12 blusas. Rapidinho, né? Minha maior dificuldade tá sendo cortar a cava da camisa. Vai com calma, alfineta assim, ó, bem pertinho de onde você fez a marcação. E vai cortando assim, ó, bem devagarzinho essa parte. Aí, meninas, essa partezinha de fazer a leitura, me perdi quando vocês falaram. Quase todo mundo já teve a experiência, né? De cortar uma roupa com a estampa virada ao contrário. Mas essa parte da costura, na hora de fazer a leitura do molde, ela interfere diretamente, né? Na parte de costura em si. A parte de você fazer a leitura da peça, na hora de fazer o molde, ela vai interferir na hora da costura. Por quê? Porque você precisa saber aonde vai vir cada acabamento, né? Cada costurinha, para você não errar, né? Não acontecer isso. E é um atraso, ó. Algumas estão falando aqui, olha, você é rápida. Mas é porque eu tenho muita atenção na hora que que eu tô fazendo essas costuras. Eu tento ficar muito atenta para eu não atrasar. Eu sou uma pessoa eu gosto de agilidade, né? Então, assim, tudo que vem pra me prender e que vai me atrasar, e a gente que é costureira, a gente detesta desmanchar. Quem tá chegando agora deve que ainda não teve essa experiência, mas a gente detesta desmanchar. Lá no nosso início, desmanchar faz parte, né? É um processo. Às vezes a gente precisa desmanchar para fazer mais bonito. Desmancha, faz de novo, até ficar bem perfeitinho. Só que com o tempo você vai ver que é uma canseira. A gente prefere fazer do zero do que ter que desmanchar para refazer, né? Então, toda vez que eu vou pôr em prática a parte da costura, dos acabamentos e tudo, eu tento ficar antenada para não acontecer esses erros, né? E aí, ontem, quando eu tava fechando, eu tava conversando e tava indo. Mas ainda bem que foi só uma, né? Foi uma assim, opa. Aí eu fui lá e desmanchei só um lado e refiz, né? Mas tem que ficar com a atenção mesmo redobrada ali na hora de produzir, se você quer agilidade, né? Para o seu tempo render. Que a gente, inclusive, depois ainda vai falar, né? Acho que é essa semana ainda. Vamos falar sobre a questão da organização dentro do ateliê, que é onde vai entrar essa parte da agilidade, de organização e tudo. É bem legal, é um tema bem bacana. Depois vocês anotem aí para vocês não perderem, tá? Os horários de live. A gente vai falar sobre essa organização dentro do ateliê, que faz toda a diferença. Seja para quem faz peças pronta entrega, seja para quem faz sob medida. É uma organização que ela ajuda milhões de vezes, né? Faz toda a diferença, né? Porque quem nunca começou uma roupa, não terminou, dobrou ela, empacotou e botou dentro de uma sacola e tá lá 1000 anos dentro dessa sacola, né? Então, tudo isso faz parte, né? Da organização dentro do ateliê, pra gente ter mais agilidade, conseguir produzir mais, né? Conseguir deixar tudo em ordem, tá? Outra coisa que é importante vocês darem atenção, né? Observarem, na parte dos acabamentos internos de uma peça que você vai fazer. Quais são os acabamentos que você vai fazer nessa peça do lado de dentro?
Ah, eu vou utilizar costura inglesa. Ah, eu vou utilizar costura francesa, né? Fazer essas anotações do que tipo de acabamento você vai utilizar. Eu sei que parece bobo fazer anotação sobre isso, mas faz toda a diferença. Depois que você pega o jeito, você não precisa mais, mas de início é bom, né? Você fazer as anotações, porque você vai seguindo, é como se você fosse seguir um passo a passo, sabe? Que aí não tem erro. Ah, primeiro eu vou fazer a leitura da minha peça, depois eu vou fazer minha modelagem, depois eu vou fazer o meu corte, observação do corte, se atentar à estampa, para não cortar do lado avesso. Depois, ir para a costura. As costuras eu vou começar pelas laterais, vou fazer acabamento X e Y, tá vendo? É um passo a passozinho que você vai seguindo, que aí não tem como ter erro, né? Você evita, na verdade, de acontecer esses errinhos, tá? E é importante vocês até anotarem, depois se você quiser ver essa live novamente, para nossa semana, né? Você não acontecer de atrasar. Ah, eu errei, tive que desmanchar, ou errei, estraguei o tecido, tive que ir na rua de novo. Porque o nosso evento gratuito, ele acontece durante 7 dias. Então, você tem que fazer ali em 7 dias. Se em 7 dias você não fez, você não consegue ter acesso a essas aulas novamente, né? Então, todos esses pontozinhos aqui é importante você estar observando para não acontecer esses erros, né? Ah, estraguei o tecido, não tem outro. Vou ter que ir na rua, vai demorar, só vou conseguir semana que vem. E aí você vai perder o evento, tá? Então, já faça essas anotaçõezinhas de todo o processo, um passo a passo, que são observações, tá? Ah, observações no corte, observações no iniciozinho, antes de fazer a modelagem, observações na parte da costura, o que eu tenho que observar? Ah, por onde eu vou começar a costurar? Qual acabamento eu vou fazer do lado interno? Qual acabamento que eu vou fazer do lado externo, né? Tudo isso vai te ajudar você a ter uma agilidade na hora da costura e fazer com que você não tenha essa trabalheira de desmanchar, que vai por mim. Você vai gostar desse conselho. Quem mais aconselha isso, meninas? Ter atenção para não precisar errar e desmanchar. Acho que todo mundo vai aconselhar isso. Tenha atenção para não ter que desmanchar, porque desmanchar é um saco, realmente. Ninguém gosta. Ó, vamos ver aqui algumas dúvidas, ó. Deixa eu ver. Ó, faço algumas peças e quando faço errado fico chateada mesmo. Também fico. Isso, meninas, o evento que vai acontecer no dia 30. Dia 30 do 10 até o dia 5 do 11. É uma semana de conteúdos gratuitos, tá? Para se inscrever tem um link na minha bio. Só você fazer a sua inscrição, entra num grupo de WhatsApp para você receber lista de material, para você receber os avisos também, tá? Mid, manda a lista de material da blusinha. Ah, sim, a gente vai fazer uma blusinha, tá, meninas? Lindinha. Todo mundo precisa saber fazer uma blusa. Tá, eu vou mandar. Eu vou mandar a lista de material. Normalmente, eles liberam a lista de material na segunda-feira da nossa segunda semana de aquecimento, né? Que essa aqui a gente tá na primeira semana. Aí, quando é ali por volta de domingo, a segunda agora, aí é liberado a lista de material, né? Que a gente vai precisar pro evento. Eu quero tentar fazer, pois vamos. Qualquer uma consegue fazer, tá? Qualquer pessoa. Qualquer uma. Qualquer pessoa consegue fazer. Consegue participar desse evento. Porque a gente vai fazer uma peça, que ela é uma peça básica, que a pessoa iniciante consegue fazer. Ah, só tem uma máquina doméstica. Você vai usar ela mesmo. Ah, mas eu tenho industrial. Dá pra você usar ela também. Ai, mesmo, mas eu tenho overlock e quero usar. Dá também, né? Qualquer pessoa que tenha uma máquina, seja ela doméstica, industrial, que tenha overlock, vai conseguir fazer essa peça do nosso evento gratuito, tá? Iniciante ou não iniciante, todo mundo vai gostar de fazer. Ó,
Não estou conseguindo participar dos cursos, eu queria saber como consigo participar agora e como posso me organizar com as aulas do curso no início. Alguma gestão. Você está falando da questão do curso, desse curso gratuito? Que a gente vai iniciar agora? É o único curso que estamos em aberto no momento. Mas para quem estava perguntando sobre o curso pago, nós vamos ter inscrições no início do próximo mês. É o curso mais completo, onde eu ensino modelagem, corte e costura. Ó, posso fazer a peça piloto no TNT antes da peça final? Pode. É bom costurar no TNT para quem inicia, né? Quem inicia, quer fazer um teste ali, vai lá e costura. Tá bom, minha gente? Então é isso. Não se esqueçam. Vão lá, façam a inscrição de vocês, entrem no grupo de WhatsApp, tá? Ou então, se você estiver dentro da comunidade do Facebook, a gente vai mandar avisos por lá também, tá bom? Ó, a Lê tá falando aqui, a sua, me manda uma mensagem, que é melhor, que a gente te encaminha pro número de suporte e você consegue ter esse acompanhamento, tá? Quem tá no curso pago. Porque você não conseguiu se organizar para o estudo, né? A gente teve, ó, essa turma passada a gente teve um grupo, a gente tá com um grupo, na verdade, né? A gente teve um desafio, todas costurando ali juntinho, né? Assistiram as aulas, porque no cronograma, passei um cronograma, mas me manda uma mensagem que aí eu vejo se eu compartilho com você, tá? Porque aí eu te encaminho pro suporte. Ó, quero participar da comunidade do Facebook também. Tá. Eu vou ver se tá na bio, mas eu acho que não tá. Mas envia uma mensagem que eu te encaminho pra comunidade do Facebook também. Tá bom? Gente, então beijão pra vocês. Fiquem atentos às lives de aquecimento, tá? Quem participar das lives tudo certinho, vai ganhar um presente no final do nosso evento, tá? Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Meet, dá pra acompanhar quem tá assistindo? Dá. Ou se dá. Dá pra acompanhar quem está participando de tudo. Tá bom? Beijão, então, pra vocês. Amanhã, 3h30, estamos aqui novamente. Espero vocês.